Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz demais da vida com Jesus, cheio de saúde e pronto para mais uma leitura diária da Bíblia, para a gente poder ler a palavra de Deus juntos. Hoje no nosso dia 142. Dia 142, semana 21. E vamos ler hoje Neemias de 8 a 10. Amém? Vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos mais uma vez pela tua bondade, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa leitura, nos cobrindo, Pai, com o teu amor, com a tua bondade, enquanto aqui estamos, para que nós possamos crescer em maturidade, em intimidade, e que o Senhor possa nos abençoar em tudo que formos ler aqui, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. É o que pedimos e agradecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 8 do livro de Neemias, a leitura pública da lei, é o título aqui na minha versão, e assim diz a palavra do Senhor. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente das portas das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro da lei diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã e Pelaias instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que de nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias e os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem a palavra da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas,
de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Capítulo 9. A confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas e passaram outras 3 horas confessando seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Razabineias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaias conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, e na terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existem. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abrão. Abrão e Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em água agitada. Tu os conduziste de dia como uma nuvem e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu descestes ao monte Sinai, dos céus lhe falaste. Deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizestes com que conhecessem o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e lei por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra sob juramento. Tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados. Não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor.
Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é o seu Deus, que o tirou dos Egípcios, quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a chuva não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retivestes o teu maná que se alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentastes no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reino e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, o rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornastes os teus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometestes aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregastes nas suas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens e poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso, tu os entregastes nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti, do céu os ouvistes, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que livraram-nos das mãos dos seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive e se lhe obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. E durante muitos anos fostes paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregastes nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruístes nem os abandonastes, pois é Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu fosse justos. Agistes com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhe deste, eles não te serviram nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssemos dos seus frutos e das outras coisas boas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção
pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Em vista disso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Capítulo 10, o acordo do povo. Esta é a relação dos que assinaram. Neemias, o governador, filho de Racalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Estes eram os sacerdotes. Os levitas: Jesua, filho de Azanias, Binuí, filho de Henadade, Cadmel e os seus colegas, Sebanias, Odias, Quelitá, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani e Benino. Dos líderes do povo: Parós, Pate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bedai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Rassum, Bezai, Harif, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaias, Oséias, Ananias, Rassube, Haloes, Pileia, Sobeque, Reum, Razabana, Maceias, Aias, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baná. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que separavam dos povos, os que se separavam dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se une aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sobre maldição e sobre o juramento a seguir a lei de Deus, dado por meio do seu servo Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas do sábado, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançaremos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo escalado e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor e sobre Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa colheita e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, teremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria dos nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, trataremos para os depósitos do templo do nosso Deus. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído
e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos os dízimos das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberam os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite ao depósito onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Amém. Aleluia. Essa foi a leitura de hoje e eu espero você amanhã para mais uma leitura, mais um dia. E assim nós vamos até finalizarmos a Bíblia inteira para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã, um grande abraço, fica com Deus.